Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal Desvendando Original. Agora a gente vai voltar com os nossos vídeos diários, né, no horário das 17h30, se Deus quiser, manter aí de segunda a sexta esse ritmo com vocês, para a gente manter o nosso ritmo aqui de reflexões positivas, trazendo aí reflexões bíblicas para dar um up aí na nossa visão de mundo, receber de Deus poder aí para batalhar o bom combate, entre outras questões. A nossa pregação de hoje tem aí um título que é Quem Subirá ao Monte do Senhor, ok? Aí a gente vai fazer uma reflexão, passeando um pouquinho pelo hebraico, trazendo algumas reflexões aqui para vocês e sempre fazendo aquele transporte da Bíblia para a nossa vida cotidiana, trazendo aí reflexões mais aprofundadas e mais importantes, ok? Vou fazer uma breve oração aqui antes da gente entrar no assunto e a gente já, em seguida, já entra na nossa reflexão de hoje, ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, me coloco à tua disposição, Pai, venha falar conosco nessa tarde, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da tua palavra, assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, a passagem de hoje está lá, Salmos 24, versículos 3 e 4, onde tem esse famoso versículo que diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ok, queridos? Aqui a gente vai destrinchar algumas dessas palavras para trazer para você essa reflexão maravilhosa. Lembrando a vocês que hoje a gente vai começar uma série de lives às quartas-feiras lá no meu Instagram, ao vivo, obviamente. A partir das 19 horas você é nosso convidado, ok? Instagram, daniel.lopes, às 19 horas a gente vai falar sobre a tradição pentecostal, tenho certeza que você vai gostar demais, ok? Quando a palavra de Deus diz, né, que quem tem acesso ao Monte Santo de Deus é quem é limpo de mãos, puro de coração, vamos entender o que significa na ótica bíblica, a partir do texto original, essa limpeza. Lembrando aqui que nós abordamos, né, a palavra de Deus nesse estudo do Desvendando Original a partir da hipótese Sapir-Whorf, né, ou a hipótese do relativismo linguístico, segundo a qual cada língua expressa uma visão de mundo específica. O português expressa uma visão de mundo específica, mas o texto original da Bíblia, o hebraico, expressa uma visão de mundo mais atrelada à mensagem original que foi falada ali, né? Muito interessante essa expressão limpo, né? Tem várias expressões diferentes hebraicas para limpeza, mas essa expressão é a expressão hebraica naqui. Naqui, em hebraico, a raiz dessa palavra é nak. Nak, o fruto dessa palavra são duas letras hebraicas, a letra nun e a letra kof. Se a letra nun tem o desenho ali de uma semente, tem a ideia de fruto, de frutificação, de filho da próxima geração, a letra kof, ela tem a ideia do sol se pondo no Oriente, né? O desenho no alfabeto hebraico arcaico, né? Proto-semítico, né? Sinal de união, né? O sol se pondo no horizonte significa ali a luz que está toda espalhada, ela se reúne num único pontinho e ela some, né? Significa a ideia de reunir. A palavra kol em hebraico significa chamar, tem a ver com isso, né? Chamar para se reunir, né? O kohelet, o pregador, aquele que chama as pessoas para se reunirem. Ou seja, essa ideia de limpo aqui em hebraico tem a ver com a ideia de união e frutificação, tá? Então, muito positiva essa ideia, né? Quem é o cristão, quem é o filho de Deus que é limpo aqui? É aquele que trabalha, que entende, né, que ele é uma semente, que ele é filho, que ele sabe que ele está aqui para continuar a obra de Deus, ele entendeu a questão do ser filho de Deus. A palavra nos garante lá em João, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, né? Para isso se manifestou, né? Jesus veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, quando você se torna filho, você tem essa ideia da pureza, porque para se tornar semelhante a Deus, temos que ser puros como ele. Jesus falou: sejam mansos e humildes assim como eu sou, ou seja, mansidão e humildade trazem limpeza, trazem purificação. E além disso, né, a outra ideia do sol se pondo, a ideia de união, traz essa ideia daquele que vive em unidade, né, como a palavra diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então, quem é limpo de verdade, né, limpo ali nas suas mãos, tem essas ideias de que é filho de Deus, de que precisa produzir frutos, porque é pelos frutos que nós somos conhecidos, e também a ideia de unidade, né, porque somos um só em Cristo Jesus. Além disso, a união dessas duas letras, né, essas letras nak, que dá origem a naqui, que é limpo, tem a ideia também de trazer o filho próximo do colo.
ou reunir os filhos da próxima geração. O que significa isso? Significa discipulado, né? Ide e fazei discípulos, né? Sejam pregadores, anunciadores ali em todos os confins da terra, na Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, o verdadeiro Filho de Deus que é limpo, ele limpa para dar fruto, e quanto mais ele dá fruto, mais ele é limpo para continuar frutificando ainda mais. Basta você ver o que Jesus fala em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E o ramo que está limpo, ele limpa para que dê ainda mais fruto. Ou seja, quando nós estamos engajados na obra de Deus, quando a gente entende a importância de frutificar, de semear a palavra, quando nós entendemos a importância da unidade, nós pregamos, nós discipulamos, nós reunimos os filhos das próximas gerações. E tem uma série de palavras relacionadas com esse termo hebraico para limpeza, que é a palavra naqui. A gente tem a palavra, por exemplo, menakite, em hebraico, significa tigela, significa taça, né, ou um vaso ali, né, que ficava na mesa dos pães ali do tabernáculo. Ou seja, o cristão, né, o servo de Deus que é limpo, ele é um vaso, uma tigela, e uma tigela que é cheia, né? O vaso, ele existe para ser preenchido, né? E Jesus fala sobre o homem de Deus como um vaso, né? Paulo foi chamado de vaso escolhido. Para que serve um vaso? Para ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, a presença do Espírito Santo denota a limpeza, uma vez que o Espírito Santo não habita em casa suja, né? Basta você lembrar o que Jesus falou quando um espírito imundo, ou seja, sujo, sai de um homem. Ele vai para lugares desérticos, lugares sem água, né? A palavra é anidro em grego, e ele vai, não encontrando repouso, ele volta para a sua antiga morada. Porém, se ele encontra a sua antiga morada adornada, mas vazia, ele vai e chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. O que significa isso? Significa que a presença do Espírito Santo ali habitando no vaso, no templo do Espírito Santo, mostra a sua pureza. Por isso que a palavra pureza tem a ver com a palavra vaso também. É vaso ali que era usado na mesa dos pães ali do tabernáculo, ou seja, estar constantemente na presença de Deus. Agora, o Salmo fala que quem entra ali na presença de Deus, quem pode ter acesso a esse monte do Senhor é aquele que é limpo de mãos. Qual é esse conceito de mão dentro do idioma original hebraico, né? A palavra mão é kaf. Kaf é a união da letra kaf com a letra pei hebraica, né? Kaf tem a ideia de palma da mão ali dobrada como uma taça, né? Como se fosse assim, mais ou menos, o desenho. Já a letra fei tem a ideia de boca, né? Pei significa boca, significa abertura. Ou seja, a ideia de mãos significa palmas abertas, né? Traz a ideia também de cobertura. Tem um pouco a relação com o inglês cap, né? No sentido de capa, daquilo que cobre, né? Tem, então, portanto, a ideia também de você estar coberto, você estar com as palmas abertas ali para receber a bênção de Deus. Tem a ideia também de domar, ou seja, aberto a dobrar-se diante da autoridade, né? Porque como a letra Kof, que dá origem a essa palavra de mão, ela é dobrada, ela tem a ver também com a ideia de se prostrar, tem a ver com a ideia de se curvar ou de dobrar-se perante uma autoridade. Então, a limpeza de mão significa dobrar-se a Deus, ser cheio do Espírito Santo e ser revestido dessa humildade, né? É por isso que a palavra hebraica kafaf significa prostrar-se e tem direta relação com a palavra kaf, que é mão, tá certo? Então, essa relação muito interessante entre a ideia de mãos puras e a ideia de se prostrar diante da autoridade de Deus. Tem relação também com a palavra hebraica kafá. Kafá significa abrandar, pacificar ou subjugar. O que significa isso? O cristão ele tem que dominar a sua carne, subjugar a sua carne, e ele tem que pacificar porque ele é um instrumento de paz, né? A paz do Senhor excede todo entendimento e é também um dos frutos do Espírito, né? O amor, a paz, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Quem é puro de mãos, né, limpo das suas mãos, tem acesso a essa presença de Deus no monte do Senhor. Mas além disso, a Bíblia fala, né, limpo das suas mãos e puro de coração. Você vê que tem a palavra para limpeza, que é a palavra aqui, que é a palavra naqui, né, que é a palavra limpo, e tem a palavra bar aqui, que é a palavra para pureza. Então, limpeza naqui, pureza bar. Bar é uma palavra hebraica muito interessante, porque ela é união das letras beit
e resh hebraica. A letra beit significa casa e a letra resh significa cabeça, ou seja, a ideia é a reunião, ou a casa das cabeças, ou a família de cabeças, tem uma direta relação com o feixe de trigo, né, com os grãos ali, porque o feixe de trigo ele tem o caule e ele tem as pontas onde fica o trigo, e essa ponta ali onde ficam os trigos era chamada de cabeças, famílias de cabeças, ou bar, né, ou seja, a reunião das cabeças do trigo. A parte de cima do feixe do trigo, que é a parte dos grãos que servem para alimentação, e o caule era queimado, produzindo ali o sabão, né? Onde eles faziam sabão, a gente ouve muito aqui no Brasil, né? O sabão era feito, né, com gordura de porco, mas você sabe que o judeu não criava porco. Ele fazia o seu sabão a partir da queima do caule do feixe do trigo, tá certo? Então, aqui é a ideia de alimento e limpeza, alimento e purificação, alimento e sabão para limpar, né? O puro é aquele que tem, a partir do alimento da palavra de Deus, ele se purifica, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, a água da palavra nos limpa, então há uma direta relação entre alimentar-se de Deus e ser purificado por esse sabão espiritual de Deus. Mas além disso, a palavra para pureza, né, o puro aqui que é bar, ela tem origem com bahar. Bahar significa testar, escolher ou selecionar. Lembre-se que Jesus falou, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Olha que interessante isso, né? Aquele que é puro é porque ele foi escolhido também. Ele foi purificado, né? O coração puro fez com que ele fosse selecionado por Deus, né? E a Bíblia fala sobre pureza de coração. O que significa isso? Em hebraico, a palavra coração é lev, tem origem ali nas duas letras, a letra lamed e a letra beit. A letra lamed tem o desenho de um cajado, representa a autoridade. A letra beit tem a ideia de casa, ou seja, o coração significa, dentro dessa leitura a partir do texto antigo hebraico, significa coração é a autoridade da casa, é a sede do pensamento, da consciência, da autoridade interior, aquilo que governa a casa, ou seja, os seus princípios são puros, os seus princípios são voltados para o consumo da palavra e para semear as sementes do evangelho, né? Isso que faz um cristão verdadeiramente puro, é um cristão engajado com consumir a palavra e anunciar a palavra, é aquele que tem o centro da sua autoridade entregue completamente a Deus. Não é a carne que governa a sua vida, mas é o Espírito que controla a alma e a alma controla o corpo e o coração é controlado por Deus. Onde está o teu coração? Aí está o seu tesouro, é o que diz a palavra de Deus. Então, esse é mais ou menos o conceito que a gente tem aqui daquele que pode chegar à presença de Deus, é o limpo de mãos e o puro de coração, né? Aquele que tem as mãos limpas no sentido de que está engajado com trazer para perto, reunir, unidade, né? E também aquele que tem o coração puro, ou seja, a autoridade da sua casa é governada ali pelo desejo, né, de entregar a Deus a sua autoridade devida e pregar o evangelho. Ok, pessoal? Deixa um forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente volta amanhã com mais um vídeo exclusivo aqui às 17h30 aqui no canal Desvendando Original. Obrigado pela audiência, fique com Deus, valeu!